Fala, gente, tudo bem? Olha, hoje eu vou conversar com uma jornalista, produtora e coordenadora de ao vivo do programa Bom Dia Goiás. Ela já trabalhou na TV Serra Dourada, atualmente está na TV Anhanguera. Laiene Santiago é a convidada do Beto Podcast de hoje. Laiene, que coisa boa ter você aqui. Muito obrigado por aceitar o meu convite para a gente poder conversar, falar muito sobre a sua trajetória para todo mundo que acompanha a gente. Oi, Beto, tudo bem? Prazer estar aqui. Oi, gente. Prazer é nosso, com certeza. Prazer é nosso. Que bom. Eu estou muito feliz de você estar vindo aqui hoje com a gente, conversar. Vamos conversar muito. Eu já quero começar perguntando. Tá bem a família? Tá todo mundo? A filhinha tá crescendo? Tudo bem, graças a Deus, tudo fluindo. Minha filhinha tá com 4 anos, Alice. Meu esposo, Matheus. Tudo na graça de Deus. Tá quantos anos casada já? 5 anos de casada e há 10 anos juntos. Olha. Namoramos 5 anos, me enrolou 5 anos. E depois a gente casou e agora já tem 5 anos. Então são 10 anos. Você teve que dar vamos embora. Ou bora. Ou vai ou larga. Aí ele falou, não quero não. Aí ele falou, foi mesmo assim? Falei pra ele, falei assim, eu vou fazer intercâmbio. E ele falou assim, não, você não vai não. Falei assim, não tem nada que me prende aqui. Aí ele pegou e pediu em casamento. Aí ele pediu o casamento, falou, vou perder essa morena, não posso perder ela. Posso não. Aí depois desse fecho já são 5 anos de casados. 5 anos casados, que coisa boa. E qual que é o nome da filha? Alice. Alice já veio logo com 1 ano de casado, ela tá com 4, né? Com 4. Logo que a gente casou, foi 3 meses e eu já engravidei. Ah, legal demais. Ô, Laiene, agora vamos fazer o seguinte, eu quero saber de você, o que um coordenador, produtor, você é produtora, eu me lembro do seu momento, do período que você trabalhou na TV Serra Dourada, e eu lembro, agora você está na TV Anhanguera. Sim. Mas a sua função, ela é muito importante, porque você é produtora e coordenadora de link, que é coordenadora de ao vivo do Bom Dia Goiás, que é aquele programa às 6 da manhã, não é? Isso, começa às 6 da manhã e termina às 8h30. Mas o que uma produtora e coordenadora de ao vivo faz? A gente pensa e produz, faz as marcações do jornal. O Bom Dia Goiás, ele tem a sua especificidade porque ele dura 2h30. É o maior jornal da casa. Ele 2h30. Às 6 e termina às 8h30. Então, o que o coordenador de ao vivo faz? Ele é aquela famosa abelhinha que fala no ponto, no ouvido do repórter, do apresentador. A gente tem o editor-chefe, que organiza todo o espelho, que é a paginação do que é a ordem que vai no jornal. E o coordenador de ao vivo, ele controla os repórteres que estão na rua. A gente segue aquela ordem que está lá no espelho e eu vou falar, olha, você entra em 3 minutos. 30 segundos. Quando tá faltando 10 segundos para o repórter entrar, a gente fala, atenção. Olha. Que aí ele já sabe que é a hora que ele tem que estar posicionado e pronto para entrar. E na hora que é para encerrar também, normalmente o ao vivo dura 3 minutos. Então, quando tá faltando uns 30 segundos, a gente pega e fala, ok, encerrar. E aí, por exemplo, às vezes é um assunto que tá com o povo, é um assunto que tá rendendo, então a gente deixa pouco tempo fluir. mais. Uhum. Isso. E sempre a gente anda alinhado com o editor-chefe, que ele que comanda, né, organiza toda a ordem do jornal, o espelho. E dentro disso, a gente vai passando os comandos para o repórter que está na rua. Então o repórter está lá fazendo a entrevista ou a reportagem em si, e ele está com... aquele ponto que ele escuta é você. Sim, eu falo no ponto que está no ouvido do repórter. Às vezes está com um entrevistado e a gente fala assim, pergunta isso, pergunta aquilo. É mesmo? E só que assim, tem que ser muito preciso. Eu não posso falar palavras longas, senão ele não vai entender. Sei, então a gente tem que falar palavras-chave para que ele entenda o que a gente quer, o que a gente está pensando. Às vezes o editor-chefe fala, pergunta aquilo. Para ver, para dar andamento ali na entrevista. Que legal. Vamos lá então, eu vou fazer uma reportagem aqui e você vai me dirigir na reportagem. Pode ser? Pode. Vamos lá, para aquela câmera ali, nós estamos ao vivo. Gente, nós estamos ao vivo aqui no Bom Dia Goiás, nessa sexta-feira.
Olha, nós estamos com um caso de denúncia de moradores aqui na Asa 6. Muitos buracos após a chuva. E os moradores estão, claro, Beto, aproxima com do muito buraco, mostra pra problema, gente o problema. aqui na rua. Vamos aproximar dos buracos agora para mostrar para você que está em casa a situação dos moradores aqui da Asa 6, no setor Asa Branca. Olha, tem um carro aqui passando ali naquele no buraco, próximo mostra aqui ele. do Guanabara. Fala com o motorista. Deixa eu parar esse motorista aqui para você ficar, para a gente conversar. Ô, senhor, tudo bem com o senhor? O senhor, qual que é a dificuldade que o senhor está encontrando encerrar. de passar por aqui? Ele fala, né? Tá certo, essa é a situação dos moradores do Asa 6 encerrar. aqui na região do Guanabara. Eu volto com vocês no estúdio. Foi isso? Obrigada, Beto. Isso aí. Fui bem? Foi bem. E o problema que o repórter tem é que ele tá pensando lá, mas ele tá me ouvindo. Ele não pode, sabe? Não é fácil. Errar. Não é fácil. Não é. Porque ele tá com um raciocínio, ele tá falando, ele tá vendo o que tá acontecendo ali e ele tá ouvindo a gente. Então, o repórter ele tem que concentrar muito. Muito. Então, verdade. às vezes, a gente tenta falar mais, às vezes, quando o repórter tá com o entrevistado, que ele tá caladinho, né, não tá falando nada, essa é a hora que a gente tenta falar. Mas, às vezes, é preciso falar enquanto ele tá falando. Aí, então... Isso. Antes de você entrar, então, normalmente... quando eu tô entrevistando alguém... Isso. Aí eu tô calado. Aí tá mais fácil de te ouvir, né? Isso. Entender. Mas, às vezes, não tem como, a gente tem que falar e a gente faz isso. Mas sempre a gente tenta falar com as palavras-chave para que ele compreenda melhor aquilo que a gente quer passar. Mas antes mesmo dele entrar, a gente já passou a pauta para ele, que a pauta é o quê? Todas as informações sobre o local, sobre aquele lugar que ele está fazendo matéria. Então, quando a gente passa já recebeu a pauta com as informações todas. Sim. Gente, mas a gente apura. Então, esse trabalho é o outro trabalho que a gente faz, a produção. Porque a gente vai, o repórter apura. Pega tudo mastigado. Às vezes, dependendo do assunto, sim. Porque a gente checa, porque para ele poder dar as informações, porque normalmente o repórter ele vai receber 3, 4, 5 pautas, não dá para ele apurar tudo no local. Então a gente faz uma pauta, coloca ali o que é a orientação, o que a gente pensou, o que a gente quer no jornal e passa para ele. E a gente fala, olha, você vai ter 3 minutos para esse ao vivo. Às vezes for um assunto mais curto, você vai ter só 1 minuto e meio. Então o repórter ele já pensa ali mais ou menos. Tem que resumir tudo. Resumir. Só que também acontece que às vezes a gente planeja uma pauta e o repórter chega lá e é uma outra situação. É outra. E aí ele reporta vocês. Ele fala assim, olha, cheguei aqui, a situação não é bem assim, não. É assim, vocês vão querer entrar com o assunto ainda ou não? Aí eu pego e falo com a minha editora-chefe, né? Aí eu falo assim, Paula, olha, o repórter chegou lá, não é bem assim. Quer entrar ainda? Ela, sim. Às vezes, não vamos entrar. Não é o que a gente quer. Então, às vezes acontece isso também. Acontece, então, de vocês recuarem? Falar, não, nós não vamos entrar, não. Não. Não era o que a gente pensava. Isso. Por que não é o que pensava? Por exemplo, porque morador ligou e falou... A gente sempre dá o assunto com muita responsabilidade. Claro. Por exemplo, vou falar de um buraco. Eu vou chegar lá, vou falar, olha, esse buraco está aqui há tantos dias, está causando esse problema. Beleza. Ou então, às vezes, acontece o caso da fonte aumentar, falar que isso tem muito mais tempo, que a situação está muito pior. Então, às vezes, você chega lá e encontra a situação, não é aquilo, às vezes aí não entra. Ou acontece às vezes, ser uma informação falsa. Porque a gente sempre checa, a gente apura, liga para a pessoa, a fonte que passou a informação para a gente. Mas acontece que, às vezes, pode ser que chegou lá, às vezes a pessoa teve uma visão diferente daquilo e não é realmente. Então, a gente só dá a notícia quando a gente tem 100% certeza de que aquilo é verdade. Porque um buraco, por exemplo, pode ser que não vai causar tantos problemas maiores. Mas vamos supor que é uma denúncia. Sim, eu vou lá, denuncio um caso e não é aquilo, não é nada daquilo. Então, às vezes, a gente pode acabar com a vida de uma pessoa se a gente não tiver responsabilidade com a notícia. A gente precisa realmente dar uma informação que seja verdadeira e que realmente não vá prejudicar ninguém, né? Que seja realmente interesse público ou algo que seja de alerta.
Porque não só tirar uma coisa da minha cabeça ali para colocar. É porque você chega, por exemplo, questão de buracos, né, que a gente entrou nessa pauta agora. A gente chega de repente ali num buraco numa rua e de repente é um buraco que foi causado por chuva mesmo e é normal e já a operação tapa-buraco vai tapar. Então assim, de repente não é uma notícia para dar na TV, alguma coisa muito relevante assim, né? A não ser que seja aberta uma cratera ali. Às vezes é um buraco perigoso. Vamos supor, uma rua que já tem bastante acidentes. Aí um outro carro vai ter que desviar lá e ele vai bater em outro carro, causa outro acidente. Sim. Então ali é muito importante. Só que assim, a gente não pode só, às vezes, falar do buraco, a gente tem que ir atrás da resposta. A gente cobra a prefeitura, cobra o órgão responsável ali para poder dar uma solução. Porque se a gente só ficar falando e não basicamente ajudar a população, que é o mais interessado, não vai adiantar de nada. Mas essa é uma pauta, é uma responsabilidade que vocês assumiram de ajudar a população? Porque na minha cabeça, na minha cabeça de telespectador, né, no caso, vocês são uma empresa de notícias. Sim. Então, assim, na verdade, vocês vão dar notícias. Não seria só essa a responsabilidade de vocês? Na verdade, não é uma responsabilidade nossa, né? Mas como a gente tem o compromisso com a população, eles pedem, eles cobram, porque muitas das vezes... Eles acreditam, né? Acreditam. Muitas vezes o poder público não olha para aquela região. Então, a gente tem o compromisso de ajudar aquelas pessoas que acreditam no nosso trabalho também. Então, a gente acaba cobrando os órgãos responsáveis para fazer a manutenção ali, nesses casos. Vocês têm um departamento... tem pessoas específicas para fazer essa cobrança, no caso, para fazer as ligações. Ah, sim. Então, quando a gente... por exemplo, eu estou na coordenação de ao vivo. Certo. No Bom Dia Goiás, a gente tem o trânsito. O que é o trânsito? É o motolink e o drone. Então, eles estão girando pela rua, vendo as coisas que estão acontecendo ali pela manhã. Deixa eu te cortar, desculpa, porque você está falando coisas muito interessantes. E aí eu quero... Vocês têm um motoboy na rua? Sim, a gente tem E aí ele fica andando e filmando? Como que é? Ele é uma moto que é especializada, ele tem no capacete dele, ele tem uma câmera, uma GoPro, assim, e uma outra na frente da moto. Assim, claro que tudo respeitando as leis de trânsito, porque ele não poderia segurar uma câmera pilotando, claro, né? Então, tudo ali muito organizado dentro das leis de trânsito. A gente tem um motolink, ele sai girando, porque o Bom Dia Goiás... é um jornal da madrugada. Então, quem está assistindo? É a pessoa que está arrumando para trabalhar, uma pessoa que vai sair. Então, ela quer saber se tem alguma coisa ali no caminho dela que ela vai precisar desviar. Às vezes, ela está tendo um congestionamento aqui na Marginal Botafogo. Aí a pessoa fala assim, não, vou passar pelo Universitário, vou pegar outra rota. Então, a gente tem o motolink. E aí, vocês passam ao vivo os vídeos dele? Sim, entra ao vivo. Nós vamos entrar ao vivo com um motolink. Sim, é assim? É. E aí, vai. Aí tem o drone também. E aí, por exemplo, nesse momento, eu tenho essa função de coordenar, além de coordenar os repórteres, o motolink e o drone. Então, eu aviso a minha editora-chefe, falo assim, Paula, tem um acidente agora na Marginal Botafogo. O drone está mostrando um desvio lá no Jardim Europa. Aí eu aviso ela fala assim, vamos mostrar. Aí eu escrevo na lauda. Lauda é uma parte do nosso espelho que fica as informações para os apresentadores. É como se fosse um roteiro. Aí eu abro esse texto e coloco. Luciano Moraes, na Marginal Botafogo, congestionamento grande por conta de acidente. E escreva a lauda também do drone. Coloco. Olha, Zé do drone no Jardim Europa tem desvio. Atenção, motorista, passa por tal rua, passa por outra. Então, eu fico com essa comunicação com eles, né? Por telefone, vou falando com eles, eles vão me passando o que está acontecendo. E eu escrevo na lauda, que seria como se fosse esse roteiro, para o apresentador, para ele ler na hora. É o TP? Sim. No TP. Aí o que eu escrevo você escreve no TP. O que eu escrevo na lauda sai no TP. Que legal. O TP é o teleprompter, né? Onde sai o texto que os apresentadores leem. E aí ele tá lá ao vivo
E você simplesmente muda tudo. Sim. E eles têm que se virar nos 30 ali, vão ler o TP e... Sim, improvisam também, porque às vezes... Eles são artistas, Sim. né? É muito artístico, né? Sim. A Porque TV, o jornalismo. o bom do Bom Dia Goiás é que a gente tem um tempo que dá para fazer essas coisas. É um jornal mais conversado. É legal. No jornal Anhanguera Primeira Edição, não. A gente tem 1 hora de jornal. Então, ali, os ao vivo são muito rápidos. Não dá para fazer esse giro no trânsito. Então, no Bom Dia Goiás, a gente tem essa liberdade de poder conversar mais, de mostrar mais. Eu coloco ali mais ou menos a rua onde é. E eles também veem a imagem, tem um telão. E eles comentam ali. Eles estão ali. É bem interativo, então, né? Sim. E às vezes não dá tempo de escrever. Uma coisa, tem que ir agora, e não dá tempo de escrever. Aí a gente tem um botãozinho lá também, que eu aperto e falo assim, olha, acidente agora na Marginal Botafogo. E eu não falo mais nada. E eles já improvisam, vê a imagem ali e começam a descrever. Então, o apresentador, ele tem que ter essa bagagem, tem que saber um pouco, porque às vezes é do improviso mesmo, demais. não dá pra gente escrever. Realmente, assim, é um trabalho bem artístico mesmo. A gente vê os jornalistas trabalhando, a impressão que a gente tem é que está tudo ensaiado. Não. É que está tudo programado. Não, eles já iam falar isso mesmo. E não, né? Assim, tem muita coisa que vem na hora do jornal mesmo. Sim, e assim, e também eu tô ali passando na coordenação de link, mas tem todo um aparato. Tem o diretor de imagem que vai cortar, tem uma pessoa que está fazendo rodando o TP, tem o editor-chefe que ele ordena toda a ordem do espelho, tem a pessoa que fecha as comunicações, que são as ligações, ele me passa, fala assim, olha, fulano de tal tá em tal. Então aí a gente vai passando. Tem uma outra produtora que fica lá na redação, porque a gente fica no Twitter, né? Todas essas pessoas ficam no Twitter, que é um pouco acima do estúdio. Uhum. E tem uma outra produtora que fica lá na redação. Porque às vezes eu não consigo checar só com o Motolink, com o drone. Às vezes ele tá lá, mas o bombeiro já socorreu a vítima. Então eu pego e falo assim, olha, vê pra gente mais informações desse acidente. Então a gente vai se comunicando o tempo inteiro. Então é uma coisa que tem que ser muito rápida. Não dá pra você piscar, dormir no ponto, né? Então, tem que estar atento ao repórter que está na rua, ao Motolink, ao drone, falar com o produtor que está na redação, que às vezes tem alguma coisa que a gente não consegue acompanhar, ele dá o alerta, olha, está acontecendo isso. Aí fala com o editor-chefe, que é a cabeça do jornal, que está pensando tudo, e a gente vai comunicando com o apresentador. Então, assim, é um esquema muito grande, não é só uma coisa que acontece na hora, Quantas né? pessoas precisam para fazer o Bom Dia Goiás acontecer? Muita gente, né? Muita gente. Olha, tem quantidade aí. a pessoa que fecha a comunicação, tem o coordenador de link, o editor-chefe, a pessoa que faz o teleprompter, o diretor de imagens, o produtor que está lá embaixo, a pessoa que coloca o texto, as tardezinhas também, 7... Tem 2 apresentadores. As tardes é só olha, cada coisinha é uma tem pessoa. Tem o editor também lá embaixo, porque às vezes precisa escrever a lauda, precisa colocar a tarde. A tarde é aquele textinho que aparece, aquela manchetezinha que aparece. Manchetezinha embaixo, assim, na televisão. Tem que fazer a cabeça do texto, que é aquele enredozinho que faz para chamar o repórter. Fora as outras pessoas que ficam da programação. Tem uma pessoa de pronto da TI. Então, assim, é muita gente. É muita gente, né? A apresentadora está ali fazendo o jornal e tem muita gente por trás trabalhando. Uma gama de pessoas atrás. Para fazer acontecer. Sim. Agora, você não está postando vídeos e fotos lá na TV Anhanguera. Você também trabalhou na Serra Dourada e lá você postava mais. Eu acho que mais é a correria, mas eu posto. Mas é pela correria? Não, eu posto. Esses dias mesmo, o Henrique, é um repórter nosso, ele fez até uma postagem que mostra muito desse serviço da gente. Porque a situação, assim, era muito boa e o jornal acabou 8h30, né? A gente estava lá na prefeitura para fazer uma cobrança de rotina sobre crianças que precisavam de home care. Faltava 5 minutos para o jornal encerrar. E a gente, nem 5, acho que uns 3 minutos, o Henrique ia entrar simplesmente com informação sobre o home care. É uma situação grave, mas
que se precisasse eu poderia jogar num outro dia. Sim. E chegou a informação pra gente de um repórter que falou assim, secretário de saúde foi preso. Nossa, Deus. E o Henrique no último link do jornal, e a gente, tipo assim, tinha 1 minuto pra apurar. A gente não podia soltar isso sem ter checado, se não fosse verdadeiro. Porque imagina se a gente fala, secretário de saúde foi preso, e de repente ele não foi. Nossa, cara. É muito louco. E ele tinha sido preso realmente. E eu peguei e falei assim, depois que a gente conseguiu checar, assim, questão de minutos, muito rápido, falei assim, ele já estava no ar. Secretário de saúde foi preso. Aí ele pensou, falou assim, posso falar, Laiane? E eu lá em cima, sim! A gente já estava vibrando, mas não podia gritar muito, né? Ele ia fazer outra coisa. Ele estava falando de saúde, mas assim, não era isso. Entrou essa pauta, ele teve que... Sim, e ele, quando ele ouviu, ele ficou assim, eu posso falar? E se ele não falasse naquela hora, todas as emissoras iam ter e a gente ia deixar de ter um exclusivo. Era um assunto exclusivo. Claro, Todo mundo. Claro. Com certeza, a gente iria dar o assunto meio-dia, junto com todas as outras emissoras. Mas se a gente desse ali naquele momento, ia ser um assunto exclusivo, que a gente chegou com exclusividade. Chegamos primeiro. Em primeira mão. E a gente estava lá na Secretaria de Saúde. Então, aí ele pegou e falou assim: eu posso falar, Laiane? E eu, sim, secretário de saúde foi preso. E ele pegou e começou a falar que o secretário de saúde foi preso Mas sem informação, ele não tinha informação nenhuma. Não, Como que ele fez essa... Só que assim, a gente já sabia que tinha uma movimentação lá, mas a gente não tinha nada confirmado. Então a gente já tinha visto os policiais sair com alguns mandados de busca e apreensão, mas por responsabilidade a gente não poderia falar nada. Então a gente pegou e começou a falar. E a gente começou a soprar no ponto, o apresentador começou a dialogar. E assim, foi muito rápido. E ele já sabia a situação do cenário que estava, da saúde em Goiânia também. Então, assim, ele tinha informação para falar porque ele já conhecia o cenário, né? O cara já era da área. Aí ele pegou e falou: o secretário de saúde acaba de ser preso, acabaram de sair os policiais daqui com alguns itens apreendidos. E as outras informações, a gente traz as informações completas no J1. Nossa! Mas assim, todo mundo foi à loucura lá em cima, lá no Twitter. Ai, graças a Deus! Aí a gente deu a informação em primeira mão, é exclusivo. Então, assim, a gente poderia ter dado essa informação depois? Poderia. Mas não seria um exclusivo, não né? Não seria, cara. Então, assim, eu entendo e tinha acabado de acontecer. E, por exemplo, se tivesse acontecido 8 horas, a gente poderia ter um tempinho maior e entrar até 8h30. Mas não, faltava 2 minutos para o jornal acabar. Podia falar 2, 3 vezes dentro do jornal. Sim. Olha, temos novas informações aqui, né? Então, novas apurações. Aquele momento era crucial. Então, se a gente não falasse, a gente ia perder. E como que foi? Terminou o programa. Terminou. E aí vocês vibraram. Vibramos, todo mundo saiu, né, agradecendo. A gente falou assim, obrigado pro repórter que passou a informação, pro outro que checou, isso aí, Henrique, você arrasou, você conseguiu compreender. Porque dependendo, às vezes, se ele não tivesse entendido o que eu tivesse falado, como é que fala? Se ele não tivesse entendido o que eu tivesse falado, ele não teria falado. Às vezes ia ficar na dúvida, assim, não vou dar, porque eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza, Não, e ele foi muito artista, por isso que eu falo que é muito artístico esse trabalho. Porque ele conseguiu, com poucas informações, trazer a notícia. E eu falei que tipo assim, basicamente 3 palavras. Secretário de saúde preso. Secretário de saúde preso. Então, assim, E aí não dá tempo de ir no Google, de entrar nas entidades do Estado, da Prefeitura, então, nada. Por isso que o repórter, o apresentador, tem que ter bagagem. Ele tem que saber quem é o secretário de saúde. Ele tem que saber o cenário que está a saúde. Então, ele pode falar, olha, nós já fizemos várias denúncias. Inclusive, mais cedo nós mostramos as situações das crianças que estavam sem home care. Entendeu? Então, por isso que não é só chegar ali e dar a informação. Você falou assim que o repórter precisa estar por dentro, né? Da situação do Estado, da Prefeitura e tudo mais. No geral. Todos os repórteres precisam estar por dentro ou os repórteres, cada um, cuida de uma área da sociedade? Eu já reparei que tem um que cuida só de parte de política, tem outro repórter que cuida mais de parte social, que vai para as ruas, conversa com o povo, tem o outro... Como que é isso?
Sim, às vezes cada um tem uma habilidade. Às vezes tem um que ele é mais policial, um que é mais de política. Mas, no geral, ele tem que fazer todos os assuntos. No geral tem que fazer tudo. O que se precisar, ele vai fazer. Mas sempre tem sim. Tem, às vezes, aquele repórter que a gente sabe que ele domina mais o assunto. Tem aquela pauta que a gente sabe que é a cara do repórter, que ele é mais espontâneo. Tem uns que já gostam mais ali de estar no meio do povo, fazer aquela pauta mais comunitária. E tem alguns que entendem mais de política também. Mas, no geral, a gente sempre tem que saber um pouquinho de cada coisa. Por isso que também serve a pauta, porque que a gente produz, o produtor. Porque, às vezes, o repórter não tem muito costume com aquele assunto. Mas ele precisa fazer. Tem assuntos aí a gente passa essas informações para eles. Mas assim, no dia a dia, vocês passam as pautas para os repórteres que têm mais aptidão também, né? Sim, a gente tenta separar, mas nem sempre dá. Nem sempre dá, porque às vezes ele está numa outra, atendendo uma outra às vezes não é ocorrência. outro horário, às vezes tem uma outra demanda para ele, às vezes tem uma outra coisa programada. A gente tenta sempre organizar para aquele que tem mais afinidade com o assunto. Mas ele sempre está ali. E normalmente, por exemplo, quando eu estou na minha casa, eu sempre gosto de assistir o outro jornal que está passando. Porque quando for no outro dia, eu já sei o que está acontecendo, o que é aquilo que já entrou, o que não entrou. Você vai me falar que você só assiste Globo? Não. A gente sempre fica ligado, né? Até uma curiosidade lá na televisão mesmo, assim, todas as emissoras, né? A gente fica ligado. Todas. A gente fica ligado pelo menos com as 3 principais ali, acompanhando o que está acontecendo. Você está acompanhando. Você está assistindo SBT, né? Assisto, isso. Como você disse, a gente é concorrente, mas a gente não é inimigo, não. A gente tem muitos amigos, a gente tem amigos, assim, em todas as emissoras praticamente. Boa, você entrou numa pauta muito boa que eu quero saber, é uma curiosidade minha. Você falou que vocês são concorrentes, mas não são inimigos. Sério? É verdade isso mesmo? Vocês não são inimigos, não? Não. Tipo, não rola umas treta, não? TV Anguera, TV Serra Dourada e tal. Às vezes, assim, a gente sempre quer estar na frente, né? Não tem como, tem essa rivalidade, né? Mas, por exemplo, eu sou amiga de uma pessoa, mas eu não posso misturar trabalho. Eu não posso passar uma coisa que é exclusiva nossa para o outro colega. Ser profissional. Tem que ser profissional. Eu tenho que estar ali fiel à minha emissora, claro, né? Com certeza. Mas, assim, não é porque eu sou fiel à minha emissora que eu quero o ruim para eles, né? Então, a gente é amigo, mas amizade, trabalhos à parte, né? Mas é porque tem, né, essa pergunta, assim, poxa, TV Anguera, é Globo e SBT, né? Globo e SBT. Parece que se encontrarem na rua, vai... Não, não é assim. É igual, por exemplo, os produtores, a gente se encontra menos, porque a gente fica muito nas redações. Mas os repórteres, eles têm que ter um bom relacionamento, porque eles se encontram todo dia. Então, assim, por exemplo, nas coletivas, a diferença de entrevistado com delegado que está marcada é de 10 minutos. Então, se houver uma rivalidade ali, o clima fica muito tenso. Então, assim, é sempre com cordialidade, cada um respeitando o trabalho do outro. Você ficou quantos anos na Serra Dourada? 4. Você trabalhou no Jornal do Meio-Dia? Foi isso? Sim, eu comecei lá como estagiária. Depois, nesse meio, eu engravidei, né? E depois que eu ganhei a Alice, surgiu a oportunidade para cobrir férias. Me chamaram, eu fui, assim, era para ficar 1 mês. Eu falei assim, não tenho nada a perder, eu vou. Lógico, uma oportunidade dessa. Aí eu fiquei 1 mês, aí surgiu mais uma férias, então eu fiquei 2 meses. E logo surgiu uma oportunidade de ficar fixa como produtora. Legal. Aí a Luciana falou assim, olha, tem essa oportunidade, a gente quer colocar você já foi nosso estagiário, já conhece nosso jeito aqui. E eu falei assim, eu quero, eu tenho muita vontade de aprender. E eu já sabia como que era, eu já operar. sabia. Mas eu falei assim, o que eu não sei, eu tenho vontade. Eu aprendo. Então, eu comecei lá como estagiária, então depois fui fazendo férias e depois fui contratada. Inicialmente PJ e depois eu fui, quando surgiu a oportunidade, foi contratada CLT também, mas nesse tempo todo. Isso. Mas entre estágio, cobrindo férias e ser contratada, eu fiquei 4 anos lá. 4 anos.
Comecei como produtora e depois, com a criação do SBT Notícias, surgiu a necessidade de mais um coordenador de ao vivo. Eu já fazia isso nos sábados, mas assim, não era exatamente uma função minha. Mas eu fazia porque eu queria aprender, eu já tinha muita curiosidade, sempre queria estar fazendo algo diferente, estar ali. Nunca gostei de ficar quieta, né? Aí, então, eu já fazia isso aos sábados. Então, o meu chefe pegou e falou assim, olha, eu acho que você tem potencial e queria que você fosse coordenadora de ao vivo do Jornal do Meio-Dia. Uau! Aí eu peguei e falei assim... Jornal do Meio-Dia, cara. Eu pensei, é o Jornal do Meio-Dia, né? Sim, que era o carro-chefe da casa. Porque o SBT Notícias estava chegando, a gente não sabia como é que ia ser, era um programa novo. Tipo, você vai trabalhar com a Luciana Finrode. A Luciana Finrode. Então, pra mim, assim, foi um susto. Eu falei assim, vamos! E fiquei, deu tudo certo, graças a Deus. E aí ficou 4 anos. Fiquei. Você fez o Teleton na Feira Hippie. Sim. E você teve problemas, né? Com o link, não tava... Sim. Qual foi aquela questão lá? A gente chegou para fazer o sinal, fazer, na verdade, a transmissão de uma entrada do Teleton aqui de Goiânia. Foi. Porque todas as praças entram no Teleton. Uhum. A gente veio um dia antes, organizou tudo, pensou no local, a gente checou o sinal, tava tudo certo. Tava. Mas quando... Vocês vieram na sexta, né? Na sexta, isso. A gente veio na sexta, checou o sinal, tava tudo certo, olhou o local que ia fazer. Quando foi no sábado, a gente chegou com tudo pronto. Cadê sinal? O celular não pegava direito, porque o nosso equipamento ele é a base de internet. Ele precisa de sinal de telefone. Uhum. E o sinal, porque aqui a Feira Hippie é na região aqui da 44, é muita gente. Então, no sábado é o dia mais cheio. Então, o sinal ficou comprometido. Então, quando a gente foi passar o áudio, porque fazer o teste de áudio não estava dando certo. Eu lembro que tentaram ligar no meu telefone, não dava certo. Eu peguei o seu telefone emprestado. Era o único celular que pegava rede aqui. O único telefone que funcionou? Sim, o único telefone que funcionou era o seu. Então, eu falei assim, Beto, pelo amor de Deus, me empresta seu telefone. Conectei, fiquei falando com o pessoal, o coordenador de ao vivo lá de São Paulo e eu daqui. E a gente fez essa comunicação e a gente falou assim, não vamos arriscar, porque poderia cair o sinal no meio do ao vivo. Então, foi. Aí a gente pegou e fez um stand-up. Que esse stand-up? Um falso ao vivo. Certo. A gente gravou aquela entrada, como se fosse ao vivo mesmo, tudo ali, falou com o pessoal, tudo certo, sem nenhum corte, e enviou pra lá. E deu tudo certo de entrar. Legal demais. Porque a intenção era entrar ali no ao vivo mesmo. Sim, sim. Só que o sinal não permitiu, não quis que a gente entrasse. Mas você sabe o que aconteceu? A Feira Hippie sábado é uma loucura. E aí trava tudo. Trava tudo. É louco isso. Trava tudo, assim, sinal, telefone, internet, cai tudo. Trânsito. Não, é maluco. É coisa doida, assim. Na sexta-feira vocês fizeram o teste, porque sexta-feira é tranquilo. Aí por isso que deu tudo certo. Mas no sábado é loucura. Agora, é um aparelho que vocês têm para fazer a conexão? Como que é aí que funciona? Sim, tem um equipamento. Né? O Mochilink, que é acoplado na câmera. Na câmera. Isso. E ele tem... Aquele aparelho que a gente estava aqui, ele tinha uns 4 chips, acho que de cada operadora. Mas nenhuma deu certo. Não deu certo. Então, se tiver falhando, o sinal não chega. E isso acontece em qualquer ao vivo, que foi em qualquer lugar também. Qualquer emissora? Qualquer emissora. Tem alguns equipamentos modernos que ele tem uma facilidade maior e ele conecta melhor. E tem alguns que já são mais antigos, mas que funcionam também. Ô, Laiane, agora a gente está vendo os links ao vivo, a gente está vendo assim dos jornais e tudo mais, e tá dando um delay muito grande. Não sei se a jornalista faz a pergunta... E a pessoa leva 5 segundos ou mais. Ou 5 segundos é uma eternidade para quem está assistindo. Sim. Esse é o mesmo aparelho? Esse que você fez aquele dia? Não, né? Sim, é o mesmo. Igual... E essa demora para chegar o áudio? É que nem eu te falei, tem os aparelhos mais modernos e esses mais antigos. Igual o aparelho que a gente tinha lá na Serra 2 tipos de aparelhos, um mais rápido e um mais demorado. Acho que a gente estava até com o mais rápido aqui no dia. Mas para você ter ideia, o Teradek, por exemplo, ele, para chegar o sinal
é 7 minutos. Liga o equipamento 7 minutos para chegar o sinal na emissora. 7 minutos. Sim. Aí tem o Mojo, tem uns outros lá que é mais rápido. Com cerca de... Você ligou, instantâneo, chegou a imagem. Só que ele é muito caro. Muito caro. Então, às vezes... Caro quanto? Você sabe o valor assim? Eu não 100 tenho. mil? Mais ou menos. Por aí? Por aí. É um equipamento muito caro. Então, nem sempre todas as emissoras conseguem ter todos os aparelhos desses mais rápidos. Então, dependendo se você... A TV Anguera tem. Aí eu não sei. Não? Você não, Aí eu não acho faz... que... Você não fez nada externo lá ainda, né? Já... Deixa eu pensar. Na Serra Dourada você fez vários externos, né? Sim. Ao vivo, não, nunca fiz. Mas eu acho que lá os equipamentos são um pouco mais modernos, sim. Tem 2 tipos lá também, mas não demora tanto. É bem mais rápido. Mas mesmo assim, às vezes dá esse delayzinho, né? Porque não tem como, não é eu e você aqui frente a frente. É um equipamento, né? O falso link, eu acho legal. Eu acho que não tem nada de errado, não. Mas porque você faz e já solta e você está trazendo o que tem que trazer. Sim. Só que aí tem as questões também. Porque, por exemplo, se você está ao vivo, o apresentador pode interagir e fazer mais perguntas. Uhum. Agora, o falso ao vivo, não. Porque você tem que passar, mesmo que ele é gravado direto, sem cortes, você tem que passar pela edição, subir para o sistema para depois rodar. Entendi. E o ao vivo, ele já é direto? Já é direto. E o apresentador pode interagir. Se ele quiser, ele vai te perguntar. Ele vai falar assim, Beto, e como é que tá isso daí? Mostra isso pra mim. Aí você pode mostrar. Agora, o falso ao vivo, não. Então, assim, não é muito usado. Mas se precisar, a gente faz, sim. Entendi. Não, e a questão do ao vivo também é a questão da dinâmica da comunicação, né? Uhum. Você tá ali ao vivo, você tá conversando com o povo. O apresentador tá pedindo para falar diretamente com o povo sobre uma questão específica lá, né? Assim, acho que é isso mesmo. Assim, é importante o ao vivo. O Laiane, qual dos dois você está gostando mais? A Anguera ou Serra Dourada? O que você gostou mais? Eu gosto muito de tudo, assim. Você não está querendo... Você está querendo fazer boa vizinhança, cultura de boa vizinhança. Pode ficar tranquila, a Luciana não vai achar ruim, não. Fala. Na Serra Dourada, eu aprendi lá, né, assim, em televisão. Sim. Então, assim, é aquela coisinha do coração, sabe? Mas eu acho que na vida a gente nunca pode só ficar ali. A gente nunca sabe de tudo. Então, verdade. A partir do momento que você muda de trabalho, você sai daquele lugar que você acomoda. Porque às vezes você pensa assim, nossa... Eu já tô fera, sei muita coisa, né? A gente nunca sabe de tudo, mas a gente pensa que a gente já tá ali, né? Num lugarzinho bom. E quando eu cheguei na TV Anguera, sabe? Os métodos eram diferentes. Tipo assim, apesar de ser a mesma base do jornalismo, mas cada lugar tem um método de trabalho, é uma coisa diferente. Então, assim, fui aprendendo outras coisas. Você teve que reaprender tudo? Foi. Não, mas é porque, assim, por exemplo, vamos supor, na TV Serra Dourada a gente não tem praça. É tudo feito por Goiânia. Praça é o quê? Vou te dar um exemplo. Igual, por exemplo, lá na Serra Dourada, se tiver um assunto no sul do estado, no leste, no norte, a gente vai cobrir tudo. Todos os repórteres de Goiânia vão cobrir. E agora, na TV Anguera, não. A gente tem as praças, que, por exemplo, ficam em cada canto do estado. A gente tem uma praça em Anápolis, Itumbiara, uma em Rio Verde, uma... onde mais? Jataí, a gente tem outra também, Lusiânia. Mas praça que você está falando é especificamente o quê? Praça mesmo? Não, a gente fala praça. É como se fosse uma partezinha da TV Anguera em cada cidade. Isso, essa aqui era a minha pergunta. Isso. É como se fosse correspondentes? Uma filial, como se fosse um correspondente, por exemplo. Aí, por exemplo, aqui em Goiânia, a gente vai cuidar de Goiânia, região metropolitana, as cidades aqui mais perto. Então, às vezes, eu consigo dar mais atenção para os assuntos locais. Mas lá em Rio Verde tem uma equipe lá em Rio Verde. Tem uma equipe lá. Isso, a gente tem uma equipe lá em Rio Verde, um produtor, um editor, um cinegrafista. Então, a gente consegue ir lá no local, entendeu? Então, a gente consegue abranger mais o estado, porque a gente tem uma equipe em cada ponta. Consegue ir lá em Rio Verde
por meio dessa equipe que está lá. Dessa equipe que tá lá. Porque no caso igual- da TV Serra Dourada, o pessoal tem que sair daqui para ir lá. muitas vezes a gente não vai, porque Não vai. não consegue deslocamento. É muito tempo, 2 horas. Não né? dá tempo, né? Não dá tempo. Então, o que a gente tinha que fazer? Tinha que pedir muito vídeo, muita parceria. Você liga pro delegado, me manda uma imagem, me manda um vídeo, vamos entrar por Skype. E eu tenho um repórter lá em Rio Verde que eu posso ir lá no delegado e fazer presencial. Então, a qualidade de imagem muda. Com eu certeza. tenho ali o repórter no Sim, local. sim. Então, assim, no Bom Dia Goiás, além de eu lidar com os repórteres de Goiânia, eu tenho que lidar com os repórteres de lá, né? Então, tem toda essa logística. Lá, a gente tem um núcleo regional, tem um chefe do regional. Então, tudo que acontece no interior, eles passam para esse chefe, que esse chefe conversa com Goiânia e vê o que vai entrar. Legal. Então, assim, a gente tem uma gama maior, atende mais cidades, mais coisas que, por exemplo, na Serra Dourada a gente poderia fazer mais, por exemplo, com vídeos, tem que pedir mais a colaboração do telespectador, por a gente exemplo. percebe que na Serra Dourada tem muito o telespectador mandando vídeos, e os vídeos de celular mesmo. Sim, e a aí gente também usa transmite. muitos vídeos aqui, mas se a gente puder ir no local do fato, a gente dá preferência de ir com o repórter, porque a gente sente mais, Com né? certeza, claro. A emoção, a gente tá lá, o povo quer que a gente esteja ali O povo mais quer. perto. Exatamente. O povo quer o repórter ali. Se eu tô com um problema ali de lixo demais ali naquela região, Sim. nas ruas ali, nas praças, o povo quer o repórter lá, quer o câmera lá. Ele se sente mais assistido, né? Mais atendido pela Sente mais emissora. acolhido. E aqui também, a gente, igual, por exemplo, a gente tem o Flash Link, que às vezes a gente não tem o repórter para mandar, eu mando a moto ir lá e mostra o lixo que tá lá, e a gente pede a nota da prefeitura, a prefeitura vai lá e tira, e a população já se sente atendida, ela já gosta, porque o problema dela foi resolvido. Verdade. Questão de iluminação pública também, né? Nossa, Acontece muito, o povo pede muito, né? Sim. A minha rua tá escura e tal, perigoso, mato alto. Às vezes tem muito o pessoal acha até que a gente tem obrigação de fazer, né? Por Mas isso que eu não. tava- Aí, por exemplo, a gente tem assim, a gente cobra, mas, por exemplo, a população tem que fazer a parte dela. Porque não tem como eu cobrar da prefeitura se nem o morador não cobrou, não foi lá e pediu. Aí como que a prefeitura vai saber que tem aquele problema lá? Muitas vezes eles não conseguem também acompanhar tudo, né? Então, assim, as prefeituras dos locais disponibilizam os canais deles, a pessoa vai lá, pede para arrumar, e se caso não tenha sido arrumado, a gente também pode cobrar, né? Mas a população tem que fazer a parte dela também, né? Não pode só contar com a gente, entende? E assim, a questão de lixo, por exemplo, você fala assim, poxa, a prefeitura tem que tirar o lixo aqui. Tem que lembrar que quem jogou aqueles lixos lá foi a própria população, Sim, né? a população tem que ter essa responsabilidade, né? poxa. Porque não adianta só a gente cobrar e não fazer a parte. Então, assim... A prefeitura vai lá com a caçamba, com uma patrola, arranca tudo. Uma semana depois está cheio de lixo de novo. Mas o que é isso? Eu fico Sim, a gente sempre também admirado. pede também, né? Para a população ter essa consciência. No Bom Dia Goiás, a gente consegue muito fazer essas matérias de serviço. Olha, tem ecoponto em tal lugar, destina seu lixo no local correto, vai ter vacinação em tal lugar. A gente consegue muito conversar com o público, fazer o serviço, tipo assim, informar coisas que são de relevância e que vai ajudar a população. Laiane, você é muito bem sucedida no que você faz. Na TV Serra Dourada você foi muito bem. Na TV Anguera agora você também está desenvolvendo a cada dia mais. E você é uma produtora, coordenadora de ao vivo, de link. E aí, claro, para você chegar onde você chegou, você vem de uma família berço de ouro. Não é assim? Estudou escola particular? Não. Não foi? Não. Não, porque para você chegar onde você chegou, parece que você vem de família aí de rica. Não foi assim? Não foi assim. Como que foi? Assim, como que foi como que tudo começou? É muito, pra mim, assim, olhar pra trás, sabe? Parece que é meio inacreditável, né? Sair de onde eu saí e chegar onde eu estou hoje. Porque eu sou de uma família pobre, né? Eu nasci em Edealina, mas fui criada praticamente minha infância inteira, minha adolescência em Nova Fátima, que é distrito de Hidrolândia. Hidrolândia. Isso. E
eu morei a boa parte da minha vida com os meus avós. Porque minha avó era muito doente, precisava de alguém que ficasse com ela, que ajudasse ela nas coisinhas de casa. E minha mãe tinha que trabalhar. Minha mãe tem 4 filhos e era costureira. Na época, hoje minha mãe é formada, mas ela formou depois de mim. Meu pai era motorista, então, e meu pai só tinha eu. Hoje ele é casado com outra pessoa que tem mais filhos também, mas na época só tinha eu. Então, eu morava com a minha avó e eu pensava assim, eu não posso pedir demais para minha mãe porque ela tem mais 4 filhos menores. E meu pai é motorista, né? Não tem muita condição. Então, eu estudei a minha vida inteira na escola pública. Escola pública. Lá em Hidrolândia. Lá em Nova Fátima, isso. Que é município de Hidrolândia, isso. É um povoado, Nova Fátima? Lá é distrito. Distrito, Isso. Distrito, é um povoado. Eu estudei minha vida inteira, ensino fundamental, ensino médio, em escola pública. E quando chegou ali no ensino médio, eu falei, ai meu Deus, e agora? Se eu não tiver uma bolsa, eu não vou conseguir estudar. E eu sabia que eu queria fazer faculdade, mas não sabia o quê. Quando eu estava no ensino médio, eu pensei em ser tudo. Eu queria ser psicóloga, eu queria ser médica veterinária, porque eu gostava muito de bicho. Eu queria fazer fisioterapia, eu queria fazer direito. Eu queria fazer um monte de coisa que não tinha, assim, nada difícil, a ver. Né, de descobertas, e a gente não sabe. Eu demorei também entender o que eu queria. Realmente o que queria. Mas eu sabia que eu queria fazer uma faculdade. Alguma coisa eu queria. Não queria parar por ali. Aí, do nada, eu fiz vestibular para esse tanto de curso e comecei administração. Começou? Comecei administração. E nessa época eu trabalhava numa escola de manhã. Não, minto. Eu estudava de manhã e trabalhava na escola à tarde e à noite. Porque eu só tinha meia bolsa. Você trabalhava na escola? Sim, eu era auxiliar de secretaria. Para pagar a bolsa? Para pagar a outra metade que eu não tinha. Entendi. Porque eu tinha só metade da bolsa, que era da universidade. Aí, no decorrer do primeiro período, eu falei assim, gente, não é isso que eu quero para minha vida. Primeiro mês de administração, aquele tanto de conta. Meu Deus. Eu falei assim, meu Deus, não é isso que eu quero para minha vida. E eu falei, eu preciso mudar. Eu falei assim, nossa, mas eu já tenho meia bolsa. Eu preciso, para mim fazer outra faculdade, eu preciso ganhar outra bolsa, senão não tem como. Não tem como mudar o curso? Com a mesma bolsa? Não, porque uma das regras da PUC, que eu estudava na PUC, né? Era ser o primeiro curso. Não poderia ter outra formação. E não poderia trocar também de curso. Que era uma das regras. Aí eu teria que desistir, inclusive não poderia nem trancar. Porque se eu trancasse, não dava para tentar outra bolsa pela universidade. E eu tinha feito o Enem, mas como eu era muito indecisa, eu coloquei outros cursos assim, que a nota de corte era muito alta e acabou que não tinha conseguido, né? Então, esses primeiros 6 meses eu fiquei parada, depois, assim, fiz administração, mas assim, foi perdido. Não, nada perdido, porque tudo que você estuda é conhecimento, né? Conhecimento, Mas não deu, eu digo assim, perdido, porque não deu para reaproveitar em outro curso. Não, entendi. E eu falei sim pra minha mãe, ai meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? E a minha mãe falou assim, se fosse eu ia fazer jornalismo. E eu nunca tinha pensado na minha cabeça de fazer jornalismo. Sua mãe soltou essa? Soltou essa. Do nada? Do nada. Eu falei assim, mãe, o que eu faço? Ela falou assim, faz o que você gosta, mas se fosse eu ia fazer jornalismo. E você também nunca tinha passado pela sua cabeça? Não, nunca tinha passado na minha cabeça. Mas por que sua mãe soltou essa lá? A gente tem até uma prima que é repórter e tal, mas eu não sei. E ela falou assim, se fosse eu faria jornalismo. Meu Deus. E eu peguei e falei assim, pai... Não é que é uma boa mesmo? Eu já falo que eu falo muito, que eu sou espontânea, que eu chego, converso com todo mundo, assim. Acho que pode ser. E na época, a Terciane Fernandes, que é prima da minha mãe primeira, minha prima segunda, pegou e falou assim, se você quiser, vamos lá na TV Serra Dourada e você fala com o Jordevai e ele te fala como é que é. E eu peguei e fui lá. Olha pra você ver que a história com a Serra Dourada já tinha chegado antes. Antes de ir pra faculdade. Antes de ir pra faculdade. Eu fui lá, Caramba. Sentei com o Jordevai, ele me contou como é que era. Ele falou assim, olha, a gente não tem hora, não. Se às vezes tiver num final de semana, tiver um feriado, tiver um factual, que é uma notícia dele que tá acontecendo agora importante, a gente é convocado e vem.
E eu pensei, eu acho que eu quero fazer isso. E eu peguei e tentei de novo uma outra bolsa da universidade, da PUC, uma social. Eu ganhei a metade. E entrei com a outra bolsa da UVG, que é uma bolsa que o Estado oferece. E eu consegui integral também. Você conseguiu de novo? Consegui. Caramba. Consegui as 2 bolsas e fiquei sem pagar nada. Fez o curso sem pagar nada. Não precisava nem trabalhar para pagar bolsa nenhuma. Você tava. Não, para pagar a bolsa integral. Não, mas para ir para faculdade, assim, tinha às vezes muito custo. Às vezes tinha livro, tinha que Você é daquela época que tinha que tirar muito xerox. Tinha que tirar muita xerox ainda. Eu tinha livre, às vezes, quando tinha estágio, tinha que ficar o dia inteiro em Goiânia, tinha que almoçar. Tem as necessidades, né? Tem o detalhe, você não morava aqui. Eu não morava, eu ia para 30 quilômetros todo dia para vir e 30 quilômetros para voltar. Ônibus? Quando eu estudava de manhã, eu vinha de ônibus. E depois, quando eu tive que começar os estágios, eu comecei a fazer estágio de manhã, eu vinha na van. Então, eu vinha de manhã, vinha 2 vezes para Goiânia. Eu vinha de manhã para o estágio e à noite eu voltava para estudar. Nossa, cara, que porque sofrimento. Porque às vezes não tinha como ficar na faculdade o dia inteiro. Tinha que, às vezes... você tem que tomar banho. Tomar banho, também comer, fazer tudo. Sei. Mas também tinha época que eu praticamente ia em casa só para dormir. Se você fosse de família rica, você ia ficar num apartamento aqui, alugado pelos seus pais. Eu tive vontade mesmo, assim, de alugar igual muitos ficam. De alugar um local para morar mais perto da faculdade, mas não tinha condições, né? Porque o aluguel é muito alto, comida, os custos. E eu, assim, graças a Deus, aproveitei todas as oportunidades que eu tive na faculdade. Eu fiz iniciação científica, programa de extensão, fiz... na UVG também a gente tem que pagar algumas horas, né? A gente pagava as horas. Então, assim, às vezes eu vinha para o estágio de manhã, à tarde eu ia para a extensão, ia estudar, fazer iniciação científica, e à noite eram as aulas mesmo. Que é isso, gente? Que loucura, correria, hein? Eu passava quase o dia inteiro aqui em Goiânia. Então, assim, às vezes tinha que almoçar, tinha que comprar um lanche antes de ir para aula à noite. A maioria das vezes nem jantava. Então, assim, uma correria doida. Mas eu sou muito grata, porque se não fosse essas bolsas, eu não conseguiria estudar. Minha mãe não teria condição de pagar por essa faculdade, né? Ela tinha outras 4 crianças para cuidar. Mesmo com as bolsas, eu imagino que você ainda teve um custo alto, né? Sim. Livro, xerox, transporte, tudo mais. Sim. Ainda teve um custo alto. Então, tinha que trabalhar. O estágio, por exemplo, o valor é muito pouco, né? Também. Então... tinha as necessidades. A gente também quer, né? Por exemplo, a gente quer um celular bacana, a gente quer alguma coisa. Sim. Hoje em dia, o celular é necessidade. Inclusive, para a faculdade, a gente tinha que fazer matérias, tinha que fazer entrevista, precisava do celular, precisava de uma coisa, precisava de outra. Você tinha que sair na rua e fazer uma matéria. Tinha vez de fazer matéria, tinha que fazer programa. Porque na faculdade, a gente aprende tudo. Aprende a fazer redação, aprende fotojornalismo, aprende a apresentar... aprende a fazer um monte de coisas. Quando eu tinha que fazer a fotojornalismo, aí tem todas as formas, né, de fotografia. Sim. Nossa, Deus, eu tive que tirar foto de todos os ângulos que existem, perspectiva e tudo mais. E tinha que revelar as fotos ainda. Sim, tinha que revelar e ainda Você também teve que revelar as fotos? Tive que revelar fotos e ainda da qualidade boa, não podia ser aquelas de qualidade baixa, Quem não. Quem revela foto hoje, gente? Ou faculdades de jornalismo, aceita o digital, que ninguém revela foto mais, não. Será que hoje ainda revela foto? Eu acho que ainda tem gente que revela, hein? Fora as matérias ainda que tinha que fazer, às vezes, matérias de alguma coisa. Aí você tem que filmar tudo, você tem que produzir o vídeo. Eu achava tão legal, hoje, olhando, comparando, né? Aí, às vezes, o professor falava assim, você tem que fazer uma reportagem. E a gente ficava assim, meu Deus, como que eu vou fazer isso? Tem 1 mês para entregar isso. 1 mês?
Aí você achava que era um absurdo, né? Um mês é pouco tempo demais. Pouco tempo demais. Aí quando chega hoje em dia, você tem uma Você tem manhã pra entregar uma matéria e sair no ar, no jornal. O repórter que chegou 7, a matéria tem que estar entrando 11 horas. Não, e detalhe, tem que ser profissional, sem erro, sem nada. É perfeito. Então é engraçado como que na faculdade às vezes a gente não tem essa noção de tempo. A gente acha que o professor tá pressionando muito, que é uma... Fala assim, nossa, não preciso de mais tempo. 30 dias não dá para entregar uma matéria. Não dá, Aí você chega no mercado e você vê, né, como que Você é a tem realidade. 30 minutos. 30 minutos. Então, uma matéria normalmente... Você tem 1 minuto que o menino teve lá, que vocês tiveram. Sim. Da prisão do secretário. 1 minuto para entregar uma matéria. É aquele estalo, né? E Aquela aí? hora. E agora, vai ou não vai? Aí, cara, ele foi corajoso também, né? Falar assim, cara, deixa eu fazer essa aí. 1 minuto, cara. Você tem 1 minuto para entregar uma matéria perigosíssima. Perigoso. Se ele tivesse dado a informação errada, ele poderia ter mexido com a vida de quantas pessoas, né? E o processo que a gente ia levar. E leva processo, acontece. Demais. Porque às vezes Mas se você tiver trazido a matéria corretamente, tudo certinho, não dá nada. Não né? dá. Né? Mas... Você informou, né? Sim. Mas acontece o processo chegar lá? Acontece. E aí, você fica sabendo todos? Não. Não chega em Mas, vocês, assim, não? Mas já teve um caso de uma pessoa que a gente ajudou na época da Serra. Eu lembro que a gente fez a matéria para ajudar ela. A gente arrecadou dinheiro para ela. E depois ela foi lá e processou a gente por ter usado a imagem dela. Que é isso? Ai, não é de rir não, mas... Que é isso? Então, por isso, hoje em dia, a gente tem muito mais cuidado, sabe? Cara, o problema do Brasil é brasileiro. Tem jeito, a gente não cara. pode... Meu Deus. Até para ajudar as pessoas tem que ter difícil. Cuidado. Tem que ter cuidado, porque, por exemplo, às vezes a pessoa chega ali e fala, eu tô precisando de ajuda, preciso disso, preciso daquilo. E às vezes a gente pode estar sendo até enganado também, né? Então, por isso que é muito importante a checagem. Tem que ir lá, apurar, ver realmente aquilo que a pessoa está precisando. Então, a pessoa fala assim, vocês pararam de fazer apelo e tal. Mas não é porque a gente quis parar, porque a gente não quer ajudar. Entendeu? Porque a gente tem que ter esse cuidado pra gente também não estar fazendo uma coisa ali, ajudando uma coisa errada, entendeu? Caramba, vocês ajudaram a pessoa e a pessoa depois processou, tentou arrancar um dinheirinho da TV, ó. Processou porque estava usando a imagem. Às vezes... não queria que eu tivesse usado a imagem, não. Que papo é esse aí? Pediu ajuda, pediu ajuda. Mas vai saber, né? Que passa na cabeça das pessoas, a gente não pode, né? Mas por isso que a gente tem o cuidado. Deixa eu te falar. E aí você... Como que foi para você começar o estágio? Você está na faculdade e tudo mais. Foi com quantos anos? Qual período lá que você já começou a estagiar? Você começou a estagiar direto na Serra Dourada? Não. Não? Eu comecei a estagiar no 5º período. 5º período. No caso, 2 anos e meio, né? Eu comecei na Câmara Municipal de Goiânia. Câmara Municipal? Estágio era o quê que você fazia lá? Eu era assessora de um vereador. Então, eu ia lá, registrava as coisas que ele fazia, que ele falava, fazia meio que um social media. Você fazia um social media lá? Escrevia textos, às vezes, para as redes sociais. Tinha ali... Às vezes, a população levava muita demanda, atendia a população também. Mas eu era assessora de um vereador lá. Você era assessora de imprensa dele lá? Sim. Você ficou quanto tempo com ele? Eu fiquei, acho que uns 6 meses. Aí, surgiu a oportunidade no Ministério Público de Goiás. Ministério Público. Isso. E aí, lá era também nessa área de comunicação? Sim, na comunicação da Secretaria de Administração. Aí lá eu já cuidava mais dos sites internos, às vezes fazia algum texto, algum release, alguma coisa assim. Cuidava do site deles? Do site da Secretaria de Administração, da secretaria que eu participava. Não ficava diretamente na SECOM, na área de comunicação, mas eu fazia a comunicação de uma das partes do Ministério Público. E aí lá foi quanto tempo? Lá também, eu fiquei quase 1 ano lá. E depois eu fui para a Serra Dourada. E aí você foi para a Serra Dourada. Como que você entrou na Serra Dourada? Essa é a pergunta de milhões. Vai lá.
Como que a Laiane chegou e entrou na Serra Dourada? Gente, ela vai responder para você agora. Você que está acompanhando a gente, você vai saber como que faz para entrar na Serra Dourada, na TV Serra Dourada. Laiane, conta pra gente. Eu, antes de começar, faltava um ano para terminar, assim, uns 2 meses antes ali de pegar a matéria do TCC, eu reuni com o professor que eu queria, né? E falei para ele, olha, eu tô com a ideia, eu quero fazer um documentário do meu TCC e o meu orientador tem que ser você. Semestre que vem a gente já começa, eu já quero organizar, porque eu quero fazer essa matéria com você. Que era o Enzo de Lisito, meu professor. E o Enzo já trabalhou na Serra Dourada. E ele pegou e falou assim, olha, se vocês souberem, quem tá precisando de estágio, tem estágio lá na Serra Dourada. Nossa Deus, sério? E aí você correu? Não, aí eu peguei e falei assim, gente, eu trabalho no Ministério Público, eu ganho... Porque na época o estágio melhor que eu ganhava era lá no Ministério Público. Eu ganhava 1.200 e fazia assim... Se for contar como televisão, era praticamente nada, porque televisão é muita correria. Com a televisão era praticamente nada. Uhum. Tipo assim, era tranquilo. E eu peguei e pensei... E eu ia casar nessa época já. Aí eu falei assim, e agora? Eu vou pra Serra ou não? Porque lá era bem abaixo. Era? Menos da metade do que eu ganhava. Não acredito que vocês fizeram isso com a minha amiga Laíra. Não acredito. Aí eu peguei e falei assim, gente, se eu ficar aqui no Ministério Público, eu vou terminar a minha faculdade aqui. E vai acabar tudo. Vai acabar, mas assim, infelizmente, para entrar no Ministério Público tem que passar num concurso. É verdade. E eu falei assim, se eu for pra Serra Dourada, eu vou ganhar menos agora, mas um dia, quem sabe, eu posso ser contratada. Claro. Aí eu peguei e falei com o meu esposo, que na época era meu noivo, falou assim, olha, eu vou pra Serra Dourada, a gente tá pensando em casar, eu vou ter que vou ganhar um pouco menos, você vai ter que ajudar mais. Ele falou, não, se é sua vontade, vai. A gente aperta mas dá certo. Ele te apoiou. Ele me apoiou. Tipo assim, a gente aperta, mas a gente segura as pontas aqui, a gente reduz numa coisa ali, noutra e vai dar certo. Então tá. Aí eu falei assim, Enzo, passa meu contato. E na época, várias pessoas, acho que o professor tinha indicado várias pessoas também, né? Que ele tinha ficado sabendo dessa vaga. Cheguei lá, fiz a entrevista com o Jordevá, de novo o Jordevá. Porque eu já tinha falado com ele antigamente. Você tinha falado com ele lá no comecinho? Lá no começo. Então, eu já tinha, assim, 3 anos. Acho que ele nem lembrava de mim. Porque é tanta gente que passa, né? Tinha ido lá 3 anos. E ele pegou e falou assim, faz uma redação pra mim. Aí eu fiz essa redação. Fala o que você gosta. Eu pensei, ai, meu Deus do céu, o que eu gosto? Não sei. Aí eu falei assim, tá, vou fazer. Fiz a redação, deixei lá. Ele falou assim, qualquer coisa eu te ligo. E depois ele pegou e ligou. Olha, você foi aprovada, pode vir fazer o estágio aqui. Aí eu falei, ai, meu Deus, e agora? Vou largar um lugar que eu ganho bem, vou para um lugar que eu ganho pouco. Mas eu falei assim, vou, porque era a oportunidade que eu tinha de depois crescer, né? E foi o que realmente aconteceu. Eu estagiei lá, depois eu... Você fez o que lá no estágio? Que lá você na fazia? época, eu fazia destaque policial. Destaque policial? Sim. O que é destaque policial, assim? Na prática é o que você fazia? Eu ia atrás de notícias policiais. Você campeava, você fazia checagem. Eu ficava ligando, porque nessa época a gente ainda não tinha, igual agora, tanto WhatsApp, tanto Instagram. Assim, apesar de a gente já ter o WhatsApp e já ter o Instagram, mas não era tanto. Então, eu ainda fazia muito o trabalho de ficar ligando. Você incomodando. ligava nos departamentos de polícia? Ligava lá nos bombeiros, ligava na PRF, ligava... O que tem aí? Falava assim, oi, tudo bem? Aquela aí da TV Serra Dourada. Tem alguma notícia relevante por aí? Aí eles falavam, não, agora não. Aí eles falavam assim, tem um homicídio agora, lá na 44, por exemplo. Aí a gente falava assim, aí eu já... Você acionava um repórter? Eu acionava e mandava. Ou às vezes fosse uma coisa menor. A gente fez um salvamento de um engasgamento. Tipo assim, já passou, não tem como mais mandar equipe. Às vezes a gente ia fazer uma nota. Aí eu falava, tem imagens? Manda imagem pra mim. Aí a gente já separava a imagem, eu escrevia um textinho sobre o que aconteceu ali e o apresentador já lia aquele texto que eu tinha feito. Você fazia o texto... Então, assim, você estagiando, você fazia o TP da notícia. Aí eu fazia o texto
E sempre, às vezes, alguém dava uma revisada também. Revisava. E algo que eu aprendi, assim, muito importante, assim, que eu levo pra vida hoje, que eu aprendi na época com a Luciana, ela corrigia muito meus textos, ela falava assim, você tem que fazer uma linguagem popular. Escreve como que se você estivesse conversando com uma pessoa. Linguagem popular. Isso, porque televisão é linguagem popular. Você tem que colocar o que as pessoas entendem. E ela falava, lê em voz alta, porque quando você lê, você percebe o seu erro. Então, é verdade. Eu escrevia e depois eu relia, assim, voz não tão alta, mas eu relia, assim. Porque quando a gente lê... Pra você ter a percepção. Sim, pra mim ter essa percepção. Como que tá a concordância, como é que tá meu texto. Porque quando a gente lê no computador, a gente lê muito rápido. A gente não percebe os erros, que tá faltando uma concordância, alguma coisa. Porque lá no TP tem que estar muito certinho. Porque se a gente erra, o apresentador erra. Exatamente. Porque... E a carinha de quem tá lá é o apresentador, né? Eu gravo muito... gravo muito matéria. Eu gravo... O off. O off. Eu gravo muito off. Então, assim, às vezes eu pego e eu faço o texto. Aí eu vou gravar, igual tá aqui, ó. Água mineral natural, La Priori, fonte... Cara, peraí, ficou mecânico isso aqui. Não pode ficar desse jeito, né? É basicamente isso, né? Sim. E aí você escreve, mas depois que você fala e grava, fica muito mecânico. E aí você muda para ficar uma coisa mais pessoal. Sim. Para encaixar com... Para a pessoa que tá Ou ouvindo. então, às vezes, a gente escreve muito rápido, coloca assim, água, gás. O que é isso, água, gás? Água sem gás. Você tá, a sua cabeça tá tão rápida que você já pensou que você escreveu e você não escreveu. Tá faltando uma palavra ali, sabe? Pensamento acelerado, hein? Você já Sim. faz a primeira palavra e a última da frase. Sim. Então, lá a gente já aprendeu isso. E lá... além de como se diz, na Serra Dourada é uma escola, porque ali você fez o texto, eu já tinha separado as imagens, eu ia lá na edição, corria e separava as imagens que iam entrar junto com o meu texto, e às vezes, quando o editor estava muito corrido e tinha um computador livre, eu mesmo já editava e já subia a imagem pro sistema que vai pro ar. Devagar você foi dominando tudo, então, Sim. assim, os mecanismos. Lá eu tive a oportunidade de aprender, assim, de passar um pouquinho de cada coisa. Legal demais. E o pessoal fala mesmo que o SBT, né? No caso, no geral, o SBT, ele é a escola dos artistas. Aí depois que os artistas estouram, ficam grandes, aí a Globo vai lá e compra eles. Como que foi a sua ida para a TV Anguera? Então, como eu estava lá na TV Serra Dourada, eu já tinha mudado de cargo, porque eu era produtora e estava como coordenadora de ao vivo. Assim, eu tava bem. Não pensava assim. Eu também não pensava. Eu tava vendo a Laiane todo dia trabalhando na TV Serra Dourada e eu vendo seus postagens no Instagram e tal, e curtindo, né? Gente, tô na TV Anguera. Falei, uau! Que isso? Que papo é esse? E aí ela tira uma foto, o Elídio, lá dentro da TV Anguera, de frente aquele receptor lá gigante, aquela parabólica lá, grandona, não sei o nome daquilo lá. De frente a antena? E eu falei, que é isso, cara? A menina tava na TV Anguera, na TV Serra Dourada, agora tá na Anguera. E aí você postou, assim, nova fase, alguma coisa nesse sentido, assim. E aí eu vibrei também, é claro. Claro, eu fiquei muito feliz. Mas como que foi? O que aconteceu? Por que você abandonou a Luciana Finrod? Foi difícil mesmo, que a gente era bem parceira. Mas... Deixa eu só perguntar uma coisa antes da gente ir pra pauta Serra TV Anguera. Mas a Luciana, vocês se davam bem mesmo? Sim, até hoje a gente conversa, ela pergunta da Alice, eu falo com ela, e a gente faz aniversário no mesmo dia. Você tá brincando, sério? Eu e a Luciana fazendo aniversário no mesmo dia, então... Ela é gente boa assim mesmo lá? Sim, nossa, a Luciana é maravilhosa. Então, assim, ela me ensinou a corrigir meus textos, ela me ensinou muita coisa. E quando eu tava na coordenação de ao vivo, quando eu tava aprendendo também, ela ia me dando as orientações, faz isso, faz aquilo, entendeu? Então... acaba dando aqueles puxãozinhos pra gente melhorar. Mas é óbvio. E fora aí, porque assim, eu acho que quem gosta corrige, né? Claro. Porque senão tá nem aí. Cara, você acha que eu não queria ouvir um conselho, um puxãozinho desse da Luciana? Lógico que eu queria. Você, tipo, a pessoa, ela é destrada, ela conhece, sabe o que tá fazendo. Pô. E a pessoa te dá uma dica dessa, faz assim, faz desse jeito. Lê em voz alta. Cara, essa é dica matadora. É coisa que você não aprende na faculdade. Não, é coisa que
Sozinho você não gente- pega nunca. Nunca. Na faculdade você não tem isso. Aí na prática ali, ó, a mestre da comunicação te passou a dica Sim. matadora. Eu tô te perguntando se a sua relação com ela é boa, só para poder instigar mesmo você. Porque ela também conversa comigo, cara. E eu fico assim, eu fico espantado, pra falar a verdade. Falei, Gente pô, como a gente, né? cara, ela tá me respondendo. Caramba, que legal. Então, assim, é muito bom isso. É muito bom ver que um artista, pra mim, uma das maiores artistas aqui de Goiânia, e uma das maiores jornalistas do cenário nacional, pra mim, né? E aí eu simplesmente converso com ela no WhatsApp. Isso é muito top, cara. É muito bom. Mas vem cá. Se ela é tão boa, por que você abandonou ela? O que foi que aconteceu que você foi para Anhanguera? Então, aí o meu chefe, hoje, atual, né, pegou e me convidou. Falou assim, você ainda tá na Saia Dourada? Sim, ele ouviu falar de mim. Ouviu falar de você? Sim, tinha até uma pessoa que trabalhou comigo na Serra e me indicou. Falou assim, olha, tem uma produtora boa. Olha. E pegou e me indicou. Né? A Marília foi tudo pra mim. E falou de mim pra ele. E ele pegou e mandou mensagem, me convidou. Falou assim... Caramba, então ele que te mandou mensagem? Ele mandou mensagem, falou assim, vem aqui pra gente conversar. Aí eu, ai meu Deus do céu. Você mandou mensagem pro seu marido e falou assim, olha, foi? Eu olhei pra ele e falei assim, vou fazer entrevista na TV agora. Ele, quê? Aí ele falou assim, mas como assim? Aí eu falei assim, uai, me chamaram e eu vou lá. Caramba. E ele pegou e falou assim, olha, fiquei sabendo que seu trabalho é bom, queria muito que você viesse trabalhar com a gente. Aí eu falei assim, mas eu falei assim, vamos lá. Eu falei assim, eu gosto muito da Saia Dourada, mas eu precisava crescer. Você precisava crescer, precisava, claro. assim, conhecer outros locais, porque em televisão só tinha trabalhado lá, né? Deixa eu te falar, como que você deu essa notícia pra Luciana? Antes de falar com o meu chefe, pedir a demissão, eu fui lá e falei assim pra ela, falei assim, olha, vou ter que te abandonar. Ela, não acredito. Mas ela ficou muito, assim, ficou triste por conta que ia perder, assim, o trabalho, a amizade, tu fala assim, ali aquela parceria, a relação de trabalho. Mas ficou muito feliz. Falou assim, olha, se é da sua vontade, se é pro seu crescimento, vai. Que legal. Ela me apoiou. Você tá feliz? Tô muito feliz, graças a Deus. Que bom. Deixa eu te fazer uma pergunta. Aonde você quer chegar? Só Deus sabe. Mas você não planejou? Você não tem isso em mente, não? Não. Você tá assim, o amanhã Deus pertence. Amanhã o Deus pertence. A Deus pertence, né? Foi que nem Deus chamou e eu... Porque eu acho que tudo é providência divina. Nada acontece por acaso. Legal demais. Até o jornalismo caiu, assim. Sua mãe soltou essa lá do nada. A minha mãe falou assim, se fosse eu ia fazer jornalismo. E a Bonita formou em assistência social agora, assistente social. Eu falei assim, uai, você não ia fazer jornalismo? Pois é. Mas foi Deus. Foi Deus que falou pra ela. Porque assim, eu nunca tinha pensado. E quando ela falou, eu falei assim, nossa, como é que isso pode ser uma boa? E deu certo. Daqui agora você vai pro Projac, vai pro Rio de Janeiro. Amém, se Deus quiser. Globo News. Globo News, meu Deus. Laiane, Santiago. Só não esquece da gente. Não, né, nunca. Elide? Né, Dado? Pode esquecer da gente, não. Olha para aquela câmera ali. E a sua história ela é muito inspiradora. A sua história é uma história de alguém que venceu na vida. E a gente fica feliz com pessoas que vencem na vida. Eu quero que você dê uma dica, né, ou um conselho para quem está acompanhando a gente agora. Acreditem nos seus sonhos, mas coloquem sempre Deus à frente. A partir do momento que a gente entrega a nossa vida a Deus, é Ele que comanda, que sabe o que é melhor pra gente. Eu sempre falo, Senhor, eu quero, mas que seja conforme é da sua vontade. Se for para ser, vai ser. Então, que a gente nunca deixe de sonhar, de correr, de buscar, de ir atrás. Mas sempre colocando Deus à frente em primeiro lugar. Porque quando a gente coloca em oração, deixa a nossa vida à disposição de Deus, Ele faz o melhor nas nossas vidas. E acreditem que sonhos
podem ser realizados. Olha de onde eu saí, né? Estudei em escola pública, morei a minha vida inteira com os meus avós, meus pais não tinham condições de me dar bons estudos, mas eu acreditei que poderia ser capaz. Saí da escola pública, fui bolsista e hoje, graças a Deus, eu tenho um emprego bom, comprei meu carrinho, não é o carrinho do ano, mas é o meu carro, e tenho a minha casa, estou pagando longas prestações. Mas é a sua casa. Mas é a minha casa, né? Então, assim, Deus foi muito bom, generoso comigo. E, graças a Deus, tenho conquistado muitas coisas. Laiane, quantos anos você tem? 27. 27 anos. 27 anos apenas e essa menina tá voando. Essa é Laiane Santiago, você ainda vai ouvir muito falar dela. Ela é produtora e coordenadora de link do programa Bom Dia Goiás na TV Anhanguera. Ela foi a nossa convidada do Beto Podcast de hoje. Laiane, muito obrigado. Que história inspiradora, que momento nós tivemos aqui, viu? Estou muito agradecido. Eu que agradeço, Beto, é sempre um prazer estar com você. E eu acompanhei o seu crescimento também, né? Eu lembro quando você sonhou disso para mim, que queria ir para televisão. E hoje você já está em televisão, está em rádio, então eu fico muito feliz com o seu crescimento também. Conta sempre comigo, obrigada. Que bom. Ó, você que está acompanhando a gente, se inscreve no canal, curte, compartilha, aciona o sininho aí para você ficar por dentro de tudo e conta para todo mundo do Beto Podcast, tá bom, gente? Tchau, até a próxima.